A paz do Senhor Jesus para vocês. Deus abençoe. Paz do Senhor a quem é. Louvado o nome do Senhor. Os evangélicos cristãos. Boa tarde. Boa tarde, família. Boa tarde, você jovem, você jovem. Boa tarde, você da mocidade. Boa tarde para vocês. Estou aqui para deixar mais uma palavra para vocês nessa tarde, em nome de Jesus. Uma pequena palavra que fica em Salmos 3, versículo 5, onde o nosso irmão Davi de não dizer que eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor nos sustentou. Aleluia. Eu creio que Davi sabia muito bem o que ele queria dizer com isso, quando ele deixou esse salmo para a gente. Primeiro porque ele estava passando por um período difícil familiar, ao qual o seu filho Absalão é ali possesso pela ambição, querendo tomar o seu reino. E ele queria verdadeiramente matar o seu pai. Queria dissipar Davi da face da terra. Davi não teve só Absalão como seu inimigo para que não veja ele na terra mais. Mas a parte dolorosa para a vida dele foi aonde ele viu essa perseguição desse rapaz. Imagina você criar um filho, fazer aquilo tudo e depois, né? Quer dizer, ele querer tomar ali o reino do pai dele, que já estava velho. Então, assim, ele fugiu da presença do filho. Davi era um homem que foi criado praticamente sem família. Ele não tinha um ambiente, um convívio familiar. Davi foi criado fora de casa, foi criado no pasto, cuidando de ovelha, cuidando das criações do pai, né? Mesmo porque eles tinham vergonha dele, porque ele era o filho fora do casamento. E isso aí trazia vergonha, né? Sem contar que ele não era do estilo dos filhos de Jessé. Ele era, né, pastor de ovelhas, mesmo os seus filhos eram homens de guerra, postura de homem de guerra. Eu quero dizer para você, quando a Bíblia relata para você que Davi era de pequena estatura, não é que Davi era baixinho, era anã, não. Naquela época, os homens, eles eram altos, porém, Davi não alcançava a estatura de um homem para guerra, um homem de guerra, para ser um homem que podia ir para a guerra. E mesmo assim, matou o gigante, hein? Se ele fosse então. Mas voltando então, eu creio que eu e você também nesta tarde somos gratos ao Senhor, porque nós dormimos, acordamos, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Muitos não tiveram essa oportunidade de hoje. Muitos não tiveram, muitos estão agora internados, muitos estão pagando por esse ar que eu e você estamos respirando de graça. Muitos estão, né, nem levantaram, estão sendo velados neste momento. Muitos estão morrendo neste momento. Mas eu quero dizer para você, né, que Davi foi um homem grato ao Senhor. Em meio às falhas, ele teve falha. Foi um homem segundo o coração de Deus? Sim. Esse segundo o coração de Deus que Davi era, porque ele era um homem que tinha temência ao Senhor. Mas Davi teve muitas falhas. Era um homem sanguinário. Foi um homem que foi impedido, né, de levantar o templo por ter as mãos cheias de sangue. Mas Davi era uma pessoa que ele foi criado, né, fora da família, como eu falei, num ambiente fora familiar. Um cara ainda criança, adolescente, mas ficou para lá. Ninguém dava nada por ele. A família não dava nada por ele. Ele era uma pessoa que era rejeitado, era uma pessoa que abandonado. Mas Davi teve a sua experiência com Deus. Ali ele escrevia os salmos, que eu quero dizer para você que salmodiar significa louvar. E os salmos que ele escreveu, ele estava escrevendo em louvores. As orações que Davi fazia eram com a flauta, era com a harpa, tudo em louvor. Aleluia. Então os salmos, né, que daqui ele está salmodiando, até mesmo as orações que ele fazia, eram orações em louvores a Deus. E aqui ele está fazendo uma gratidão ao Senhor. Muito obrigada, porque ele sabia quem era Absalão. Davi ensinou seus filhos a guerrear. Aleluia. Mas o Senhor separou Davi para uma grande missão, que foi liderar o povo de Israel. Melhor ainda, Davi, ele foi escolhido para ser rei de Israel e também matar o grande gigante chamado Golias. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem diria, né? Então o Senhor separou ele para isso. Ninguém sabia que ele tinha essa estratégia para atingir um gigante. Aliás, Golias, ele era
mestre de guerra, homem de guerra, era um homem que, humanamente falando, ninguém matava. Então, quando Deus olhava para Davi, eu quero que você entenda isso nessa tarde. Deus olhava para Davi como um homem espiritual, um homem segundo o coração de Deus, temente, que poderia ouvir ao Senhor a hora que o Senhor falasse. Se ele pecasse, ele ia reconhecer teu erro, como ele reconheceu. Davi, depois do adultério, nunca mais Davi adulterou com ninguém. Então, irmão, nós temos que ver como Deus vê a gente. E aqui ele está grato ao Senhor. E nós temos que ser grato ao Senhor até mesmo pelas lutas, pelo abandono, até mesmo pelo afastamento, por não ser criado por famílias, por não estar perto de famílias. Eu quero dizer para você que grandes foram as experiências que Davi teve fora da família. Naquele lugar ali, só ele e as ovelhas. Quero dizer para você que era um bom pastor. Um pastor que foi capaz de lutar com o leão, com o urso, por amor às suas ovelhas. Para que eles não chegassem a comer, a matar as ovelhas. E o Senhor sabia a capacidade dele. O que o Senhor viu? Não, se esse jovem, ele é capaz de lutar por esses animais, se ele é capaz de lutar, pegar leão com a mão, urso, por causa de animais, eu vou escolher ele como rei de Israel. Porque ele vai lutar, ele vai usar armas espirituais, ele vai confiar em mim. Foi o que Davi fez quando ele lutou contra Golias. Ele disse, tu vem em mim com pau, mas eu vou a ti em nome do Senhor Jesus. Nenhuma guerra, irmãos, que Davi fez foi humanamente falando. Todas as guerras que ele teve que enfrentar, mesmo quando era rei, ele consultava o Senhor, tudo que ele fazia foi na direção do Senhor Jesus. Aleluia. E quando ele errou, quando ele pecou, ele ali preferiu cair na mão do Senhor do que cair na mão do homem. Aleluia. Ele recebeu a sentença do Senhor, porque ele entendeu. Davi reconhecia quem era Deus, a soberania do Senhor, o que o Senhor podia fazer com ele. Melhor ainda, creio eu que ele entendia quem cuidou dele na adolescência dele, quando ele estava lá abandonado, solitário, sozinho, sem seu pai por perto, sem seus irmãos, sem a madrasta, sem amigos, sem ninguém. Quem estava com ele era o próprio Senhor Jesus. Por isso que o Deus deu ordem, aleluia, para que Samuel fosse lá e escolhesse o menor da casa. Quando o Senhor quis dizer o menor da casa, não era na estatura. O menor da casa ali, porque era o mais humilde. O menor da casa ali, porque tinha um coração voltado ao Senhor. Eu quero dizer para você que um coração quebrantado, um coração temente a Deus, é um coração humilde. É um coração temente ao Senhor. É um coração segundo o coração de Deus que agrada ao Senhor. Davi tinha esse coração. E o Senhor pede que eu e você tenhamos o mesmo coração. Muitos aí já não têm mais nem temor ao Senhor. Muitos aí procuram guerra, procuram aí passando por provação aí, não querem nem saber de orar, não querem saber de jejuar, não querem saber mais de mais nada. Confia em si próprio, confia em influência. Ah, eu consigo, eu posso, eu vou. Não. Eu deixo esse versículo aqui como meditação. Saiba de uma coisa, o teu fôlego de vida de hoje foi o Senhor que te deu. E isso é porque você confiou. À noite você colocou a tua vida na mão do Senhor. Senhor, eis aqui minha noite, me dá um sono de paz, me dá livramento. Creio eu assim, porque eu faço isso. E o Senhor nos ouve e nos permite que acordamos, levantamos, tivemos uma tarde abençoada, um anoitecer abençoado, na proteção do Senhor. Não porque você é um homem valente, uma mulher valente, não porque você é uma pessoa sábia, influente, porque você é cheio. Não, não, simplesmente é porque eu e você devemos ser gratos e confiar no Senhor, que Ele te dá o livramento. Esse salmo aqui é dado a livramento. Aleluia. A uma pessoa tão qual guerreira quanto Davi. Uma pessoa tão qual sanguinária como ele era na época. Então ele sabia com que ele estava lidando. E ele preferiu fugir. E ele fez essa oração ao Senhor. Aleluia. Em gratidão ao Senhor, porque amanheceu o dia, Absalão não conseguiu pegar ele nem matar ele, porque o Senhor não permitiu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E assim é você. Eu tenho certeza
que pelo teu adversário, da tua alma, até